1 Samuel, capítulo 3, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Pai, aqui está a tua palavra. Nesse pequeno trecho da tua palavra, que o Senhor nos abra o entendimento. Que nós possamos, ó Deus, discorrer sobre todas as verdades que o Senhor tem liberado sobre a minha vida, e que todos aqui, sem exceção, e ainda mais aqueles que estão assistindo ao vivo esse culto, ou participando ao vivo desse culto, possamos todos, Pai, receber, ó Deus, uma porção ainda maior do entendimento da tua palavra e do teu Espírito Santo. Que nessa manhã o Senhor me use poderosamente, Pai, para atingir os corações, e o primeiro coração que é atingido é o meu coração. Que o Senhor fale verdades que talvez eu não tenha colocado no meu esboço, que o Senhor fale palavras que talvez eu não tenha pensado, porque não é mesmo do meu pensamento, nem do meu coração, é do teu pensamento, porque é o Senhor que sabe os pensamentos que tem sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fale conosco, Pai. A nossa alma anseia por ti, a nossa alma precisa desse alimento. Fortaleça o nosso espírito. Em nome de Jesus, Pai, fala, Senhor, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Estamos falando de um jovem, o jovem Samuel. E Samuel servia ao Senhor perante Eli, diz a palavra. Ana não podia ter filhos. E depois de clamar diante do Senhor, ela recebe o milagre de conceber e dar à luz a Samuel. Mas ela faz um voto com Deus. E ela fala que se viesse um varão, ela consagraria Samuel ao Senhor. Então, quando Samuel nasce, ainda pequeno, ela leva Samuel à presença de Eli, o sacerdote, e ela se despede do seu filho, visitando uma vez por ano, na ocasião dos sacrifícios dos sacerdotes. E aí nós vemos que Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E eles não foram bons sacerdotes, ou seja, Eli não teve sucesso, porque sucesso é aquele que deixa sucessor, a não ser Samuel. Com seus filhos ele não teve sucesso, mas com a vida de Samuel ele teve muito sucesso. Samuel foi profeta, foi sacerdote e foi juiz. E Samuel estava ali servindo perante Eli. Mas os sacrifícios aconteciam da seguinte forma: as pessoas levavam as carnes para o sacrifício, e quando elas estavam sendo queimadas, o sacerdote colocava um garfo, e aquilo que saía era para ele, e ele se servia daquele sacrifício. Mas Ofni e Finéias, eles faziam diferente. Eles estavam fazendo totalmente distorcido daquilo que a palavra, daquilo que o Senhor, aliás, tinha já orientado. E eles pegavam aquele sacrifício, aquelas carnes para o sacrifício que eram levados pelas pessoas, e eles pegavam para si, de qualquer forma, de qualquer jeito. Eles coabitavam com as mulheres que levavam esses animais para o sacrifício. Eles estavam denegrindo, eles estavam sujando, manchando a santidade de Deus. E aí nós começamos a pensar que quantas são as passagens que nós vemos na palavra que outros também denegriram, mancharam e se portaram mal na presença do Senhor e foram fulminados. E nós não conseguimos entender porque Ofni e Finéias continuavam a fazer aquilo. A palavra diz aqui no versículo 1 que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. A palavra era muito rara. As visões do céu e a revelação do Senhor não eram frequentes.
Por quê? Porque estava se perdendo o contato com aquilo que era santo. A profanação estava entrando naquele lugar por causa de maus sacerdotes que não estavam dando continuidade àquilo que o Senhor já tinha estabelecido. Então, aquele era um momento em que a palavra era muito rara, não haviam revelações e as visões do céu estavam escassas. Eles comiam, como eu disse, os sacrifícios que deveriam ser queimados. Eles trocavam tudo, eles não estavam nem aí com a santidade de Deus. E quantos de nós estamos fazendo totalmente o contrário daquilo que a palavra nos orienta? Quantos de nós não estamos nem aí para a santidade de Deus? Meus irmãos, nós estamos reunidos em um lugar em que nós clamamos e Deus se manifesta. A presença do Senhor é real nesse lugar. São incontáveis as experiências que eu tenho tido nesse lugar com o Senhor. O Senhor fala de forma direta, o Senhor fala de forma palpável, a gente consegue sentir, a gente consegue ver, a gente consegue tocar na presença. Esse lugar é um lugar que foi separado pelo Senhor, e não é um lugar que é especial, mas é a presença dEle. Ele escolheu se fazer presente. Amém. E quantas vezes nós estamos em um ambiente como esse, cultuando ao Senhor, e nós não estamos reverenciando a santidade do Senhor? Por favor, o Senhor é santo, Ele merece, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós estamos com 5 minutos para começar o culto, e não estamos nem pensando no que vai acontecer aqui. Nós estamos a 5 minutos de começar o culto, e a gente está para lá e para cá, com conversas e com papos que não fazem sentido para o que vai acontecer. Se você abrir o seu coração e o seu entendimento nessa manhã, você vai ter a exata visão e o exato entendimento do que é cultuar ao Senhor. Os anjos fazem isso ininterruptamente, eles estão adorando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E nós não conseguimos ficar alguns minutos em adoração. A palavra é aberta, a palavra é anunciada, e as pessoas estão dispersas. Ensine o seu filho no caminho. Ensine o seu filho no caminho. Ah, mas é criança, é a criança, é na infância que a criança aprende mais. Ensine os seus filhos a sentarem no momento do louvor, a levantarem as suas mãos no momento do louvor. O momento do louvor não é para sentar. Ensine os seus filhos a adorar, ensine os seus filhos a não ficar com conversa paralela, ensine os seus filhos a reverenciar o Senhor, ensine os seus filhos a não ficarem dispersos. Ah, mas é muito novinho, é muita novinha, vai ficar correndo por aí, não tem problema sim, porque você vai ter problemas lá na frente. Nós precisamos entender. Agora, se você não entender, como que você vai transferir isso para os seus filhos? A mulher do fluxo de sangue, fazia 12 anos que ela sangrava, fazia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue, e Jesus estava passando com Jairo, que chamou Jesus para ir até a casa dele, porque a filha dele estava morrendo. Mas no meio do caminho ele sente que alguém toca ele de forma diferente. Ele fala: de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Todos que estavam ao lado dele, os discípulos, falam: mestre, mas todos estão te apertando. Como assim? Alguém te tocou diferente? Alguém me tocou diferente. E ele procura, e ele acha aquela mulher, ele fala: filha, a tua fé te curou. A tua fé te curou. E ele continua no caminho com Jairo, e vai até a casa de Jairo, e ele ressuscita a filha de Jairo. O que eu aprendo com isso? A filha de Jairo tinha 12 anos, exatamente o tempo que aquela mulher estava sangrando. Quando a mulher começou a ter hemorragia, a menina nasceu. Enquanto nós não formos curados daquilo que precisa ser curado em nós, os nossos filhos continuarão mortos espiritualmente. Nós estamos apontando o dedo para os adolescentes nos dias de hoje.
Estamos falando, adolescente assim mesmo? Não, eu não aceito isso. O adolescente que cresce nos caminhos do Senhor não é igual. Ele é diferente. Então permita que o Senhor te cure nessa manhã e transforme a tua vida na área que tem que ser transformada, para que você veja os teus filhos sendo ressuscitados espiritualmente e vivendo uma vida forte no Espírito. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Por que não havia juízo do Senhor na vida de Ofni e Finéias? Sabe por quê? Porque não tinha a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a presença manifesta. Deus é onipresente, amém? Deus está em todos os lugares. Sabe por que Jesus falou que nós faríamos obras como as que Ele fez e obras ainda maiores? Porque antes o Espírito Santo estava sobre, e agora o Espírito Santo está habitando em cada um daqueles que se entregaram a Jesus. Amém. É exponencial o que o Senhor pode fazer através de cada um. Antes o Senhor usava alguns profetas, alguns sacerdotes, porque o Espírito vinha sobre. Hoje Ele pode usar cada um de nós, porque o véu se rasgou. Amém. Então nós podemos fazer obras maiores, não maiores no sentido de poder ou de ser melhor que Jesus, mas na sua extensão, no alcance dessas obras. Por que não havia juízo de Deus? Porque não havia glória. E o Espírito Santo de Deus não erra. As músicas que nós cantamos hoje faziam parte integrante do que o Senhor está fazendo desde o início desse culto. E essa palavra vem complementar todos os louvores que nós entoamos ao Senhor. Nós não combinamos, meus irmãos. Entenda que é o agir do Espírito de Deus e você faz parte desse movimento. Não se esconda do movimento que o Espírito está fazendo nas nossas vidas. Não pense que você é diferente, não pense que você está excluído de tudo isso. O mesmo Espírito que age na casa de um, age na casa de outro. O mesmo Espírito que traz entendimento na casa de um, traz na casa de outro. E nós vamos crescendo na sabedoria da palavra. No ambiente sem glória, o pecado não é revelado. E eles continuavam. Por quê? Porque eles já tinham perdido a glória. A glória de Deus não se manifestava mais por causa da prática profanadora que eles estavam desenvolvendo. No ambiente sem glória, o pecado não é revelado. O que traz luz ao pecado é a glória de Deus. É a presença manifesta. O Deus que é onipresente está em todos os lugares. Aí a gente fala, Deus está em todos os lugares, mas você pode rejeitar a presença, ao invés de atrair a presença. E Ofni e Finéias fizeram isso. Eles rejeitaram a presença, eles profanaram o templo, eles fizeram do jeito que eles quiseram, para satisfazer os seus próprios prazeres. O que traz luz ao pecado é a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos preparar, porque quando a glória de Deus vem, todas as coisas são trazidas à luz. Quando a glória de Deus vem, muitas coisas são trazidas à luz. Ofni e Finéias não estavam nem aí. A palavra fala que eles eram filhos de Belial, endemoniados. Não tinham parte com o Senhor. Filhos do sacerdote, não tinham parte com o Senhor. E uma boa parcela disso tudo é a responsabilidade de Eli, como pai, transferir tudo aquilo. Agora, por que Deus não cumpriu o juízo dele? Por que Deus não veio e fulminou Ofni e Finéias? Por que Ele não fez como Ele fez com outras pessoas? Porque aquela geração não manifestava a sua justiça.
Aquela geração não manifestava aquilo que era justo diante do Senhor. Aquela geração não andava debaixo da santidade do Senhor. Aquela geração não estava nem aí para aquilo que o Senhor pensava, para aquilo que o Senhor queria. Eles viraram as costas para o nosso Deus. E não vinha a glória, e não vinha a justiça, não vinha o juízo. Quando uma geração não manifesta a glória de Deus, o Senhor começa com a próxima geração. Sabe por quê? Porque é Ele quem manifesta a glória. Não somos nós. Mas nós temos que atrair a glória. Ele manifesta, mas somos nós que atraímos. E uma vida que não anda em santidade, ela rejeita a glória. Uma vida que não se separa das coisas desse mundo, ela está rejeitando a glória. Uma vida que acha que vai ficar tudo bem no final, e eu vou fazer tudo que eu quero da minha vida, e lá no final a gente vê o que vai acontecer. É uma vida que está abreviando os dias, e a qualquer momento ela pode ter sua vida ceifada. Lembra que semana passada nós pregamos sobre o tempo. E todos temos um tempo determinado de vida, quando estamos dentro do plano original do Senhor. Porque quando saímos dele, os nossos dias podem ser abreviados. Nós precisamos voltar, meus irmãos. Nós precisamos voltar à origem. Nós precisamos voltar a buscar a presença. Voltar a buscar a presença, voltar a atrair a glória do Senhor. Lembra das experiências que você já teve com Ele. Lembra das experiências que você já teve com Ele. Ele tem saudade de se manifestar para você. Ele sente saudades. Eu não vou citar nomes, mas você sabe que é com você que Ele está falando. Perdão. Endemoniados, filhos de Belial. Então, como eles não manifestavam e não atraíam a glória de Deus, o Senhor começa com a próxima geração. E graças a Deus pela vida de Ana, que entendeu e consagrou o seu filho ao Senhor. Ela esperou tanto para ter um filho. E quando ela teve um filho, ela entregou ao Senhor, deixou o filho lá com Eli. E ela encontrava Samuel uma vez por ano. Eu não suportaria. Mas eu aprendo com Ana que quando eu faço um voto com Deus, eu preciso ser firme até o fim. E graças a Deus pela vida de Samuel. Um jovem, como diz a palavra, um menino, em um ambiente sem a glória de Deus, muitos se sentem livres para pecar. Por quê? Porque em um ambiente sem a glória de Deus, nada será descoberto. Mas quando nós atraímos a glória, nada ficará encoberto. O Senhor traz à tona todas as mentiras, porque a verdade sempre vai prevalecer. Um dia, a mentira pensou que estava ganhando na verdade. E a verdade carregou uma cruz. A verdade andou em uma via dolorosa, sendo chicoteado. A verdade sofreu, a verdade foi moída, foi massacrada. E a mentira estava comemorando. E quando a verdade diz, está consumado, a mentira dá saltos de alegria. Afinal de contas, ela havia vencido. Mas ao terceiro dia, a verdade
ressuscitou. Amém, Senhor. E mostrou para a mentira que ela nunca terá a vitória, porque essa vitória foi definitiva. Amém. A verdade nunca perde. A mentira nunca ganha. Nós precisamos andar sobre verdades. Em um ambiente sem a glória de Deus, muitos se sentem livres para pecar. Por quê? Porque não entenderam a santidade de Deus. Porque o pecado, dentro de um ambiente religioso ou de religiosidade, ele pode ser escondido das pessoas. O religioso não quer que as pessoas saibam do seu pecado. Mas aquele que entendeu a santidade de Deus, ele confessa e deixa. Porque a palavra fala que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém, Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor quer que nós tenhamos vida abundante. E às vezes você está travado na sua vida, porque você ainda não entendeu a santidade de Deus. Quando nós atraímos a glória do Senhor, entendendo a santidade do Senhor, nada fica encoberto. Você será impulsionado a confessar os seus pecados. Você será impulsionado a mudar a sua forma de viver, mudar os seus comportamentos, mudar a sua postura. Mudar a sua postura. Eu declaro sobre a vida do Juninho, e a igreja declara em concordância, que em nome de Jesus, o Senhor levanta um sacerdote nessa manhã. O Senhor levanta um sacerdote que terá pulso firme para conduzir a sua casa, a sua família, entendendo a santidade do Senhor e sabendo que não há outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Uma vida regenerada regenera outras vidas. Mas quando nós não damos continuidade, Juninho, quando nós não continuamos a atrair a glória, as coisas começam a ficar difíceis. E aí nós somos vencidos pelas fraquezas das inclinações naturais que nós temos. Nós precisamos atrair a glória de Deus para dentro da nossa casa. Quando você, marido, atrai a glória de Deus para dentro da sua casa, a sua esposa começa a ficar doce. E às vezes você está brigando com a sua esposa porque ela está amarga, mas é você o responsável em criar um ambiente de graça no seu lar. Às vezes a esposa está degladiando com o marido por causa dos maus comportamentos, mas ela não atrai a glória do Senhor. É a glória do Senhor que vai fazer com que as coisas mudem. Às vezes você, mãe, está cansada com o comportamento dos seus filhos. Entenda, atrai a glória de Deus. Amém, Senhor. Atraia a glória de Deus. É isso que vai mudar a realidade. Parece que está difícil, que está impossível, que não vai acontecer. Mas você está fazendo errado. Atraia a glória de Deus para dentro do seu lar. Em um ambiente cheio da glória de Deus. Nesse ambiente vem a sua justiça. E justiça não é castigo, irmãos. A gente fala justiça, vai vir a justiça de Deus. A gente está querendo se vingar de alguém e fala a justiça de Deus. Aí sai cantando, né? Minha vitória hoje tem sabor de mel. Misericórdia. É a música dos Vingadores. Não. Nós temos que entender que nesse ambiente cheio da glória de Deus, ou da presença manifesta dele, é aí que vem a sua justiça. A sua justiça não é para castigo, a sua justiça é para alinhar todas as coisas. A sua justiça é para alinhar todas as coisas. O Senhor falou para você ir para a direita e você foi para a esquerda, não tem problema. Atrai a glória de Deus, que a justiça dele faz com que você volte. Amém.
Às vezes você não está querendo voltar, quebra esse orgulho. Porque voltar com o Senhor é avançar. Amém, Pai. Amém. Às vezes você não quer dar um passo atrás, porque eu já cheguei até aqui, como que eu vou voltar? Eu já fiz tudo isso, como que eu vou voltar? Eu já conquistei tudo isso, como que eu vou voltar? O Senhor está nos convidando. Melhor, o Senhor está nos convocando a voltar à origem de todas as coisas. Amém, Senhor. Igreja, o Senhor está te convocando. Difícil seria entender que Ele nem está pensando em você. Mas sinta-se amado e privilegiado em entender que Ele está te convocando a voltar para a origem de todas as coisas. Em Levítico capítulo 10, vai contar a história de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú foram fulminados quando apresentaram um fogo estranho, uma vez que a glória de Deus não se apartava da congregação. Eles eram filhos de Arão, e aquele lugar era cheio da glória de Deus, era uma congregação cheia da glória de Deus. Nadab e Abiú, então, eles trazem fogo estranho para aquele lugar, e eles são fulminados. Por quê? Porque aquele lugar tinha a glória de Deus. Entende a diferença? Em um lugar que a glória de Deus se foi, não há mais manifestação, não há mais a descoberta daquilo que é errado, de que está sendo errado, da prática pecaminosa. Está tudo bem, está tudo normal, vamos continuar no superficial. Vamos continuar vivendo essa vida aqui, um pecadinho ali, peço perdão hoje, peço perdão amanhã, eu sei que o Senhor me perdoa e eu continuo. Aonde está o arrependimento aí? Aquele que se arrepende e deixa, alcançará a misericórdia. Um dos frutos mais evidentes do arrependimento é eu nunca mais voltar a fazer aquilo que eu fiz. Por quê? Porque o Senhor já lançou no mar do esquecimento. Eu não preciso me lembrar mais. Eu prossigo para o alvo. O meu alvo é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos avançar. Mas muitas vezes avançar com o Senhor é dar um passo para trás. É recomeçar. Nadab e Abiú foram fulminados porque apresentavam fogo estranho. Ofni e Finéias, eles profanaram o templo, eles não limpavam as cinzas do holocausto, eles não trocavam a lenha, eles não faziam nada que era responsabilidade deles. Você na sua casa precisa atrair o fogo do Espírito Santo. Você na sua casa precisa trocar a lenha todos os dias. Você na sua casa precisa limpar as cinzas daquilo que já foi, para que o novo chegue. Para que o novo chegue. Não tem como deitar vinho novo em odre velho. Você precisa se desvencilhar ou se desligar das coisas que estão velhas, das coisas que estão lá guardadas e que você não usa e que você acha que vai usar um dia. Eu tenho camiseta de quando eu tinha 18 anos, eu acho que um dia vai caber em mim. E cada dia mais eu estou maior, não sei o que está acontecendo. Falaram para mim que eu parava de crescer com 21, mas eu não parei de crescer. Estou crescendo dos lados agora. Nós precisamos trocar. Deus está falando com você? Sinta-se amado nessa manhã. Sinta-se amado nessa manhã. Porque o Pai corrige a quem Ele ama.
o pai corrige a quem ele ama, a gente se apega com coisas. Ontem nós fomos participar de um jantar, foi uma homenagem que os amigos do meu pai fizeram para ele. Meu pai faleceu há alguns meses e ele amava estar nesse ambiente, nesse jantar, todo final de ano tinha. E aí nós fomos lá para receber essa homenagem. E aí falaram, você quer falar? Meu irmão tinha falado algumas coisas. Você quer falar? Eu falei, não quero falar nada. Ah, então vem orar. Eu falei, pronto, agora vou ter que falar. E tinha bastante gente, bastante. E a primeira coisa que o Espírito de Deus me trouxe foi: eu quero falar para você que está aqui. Use coisas e ame as pessoas. Maridos, voltem para suas casas. Esposas, voltem para os seus maridos. E aí eu fiz uma oração, declarando Jesus como o Rei dos Reis. Porque era tudo que eu podia fazer. Quantas falas distorcidas nós ouvimos, né, mãe? Aquilo que a palavra não nos ensina. Pessoas dando declaração do meu pai, como se o meu pai estivesse ouvindo alguma coisa. Daniel, onde você estiver, ore por nós, interceda por nós. Acho que meu pai está preocupado em interceder por alguma coisa. Ele não tem ligação mais. Ontem nós estudamos um pouco disso, né, Ed? Mas quando nós atraímos a glória, nós estaremos preparados para as oportunidades que o Senhor nos dá. Quando Jesus encontra Pedro, Pedro estava lavando as suas redes. Pedro estava lavando as suas redes e Jesus fala, vai pescar de novo. Fica imaginando o Pedrão, né? O que é esse cara? Esse cara é bom de pregar, é bom de falar de Deus, mas o que ele está falando de pescaria? Eu sou especialista em peixe. Esse cara manda eu pescar de novo, passei a noite pescando, eu estou lavando as redes, eu quero descansar. Ele manda eu pescar de novo. Mas Pedro é chamado por Jesus e Pedro passa a seguir Jesus. E muitos de nós não estamos lavando as redes. E quando chega a oportunidade, a gente não sabe o que fazer. Se eu não atraio a glória de Deus quando o microfone é colocado na minha mão, com uma oportunidade de eu falar de Jesus, o que eu vou fazer? Nós perdemos a nossa avó, a dona Dalva, e eu tive a oportunidade de ministrar no culto fúnebre, assim como ministrei no culto fúnebre do meu pai. Meus irmãos, se não é a glória de Deus, vão ser palavras jogadas ao vento, que não penetrarão os corações. Qual é a diferença daquele que prega o evangelho sem autoridade e daquele que prega o evangelho com autoridade? Aquele que prega o evangelho sem autoridade não penetra os corações. Aquele que tem autoridade para pregar o evangelho penetra os corações e gera transformação na vida das pessoas. Por isso que o Senhor quer que nós tenhamos autoridade espiritual, mas Ele só vai nos dar autoridade espiritual se formos humildes como Jesus, reconhecendo que somos falhos, que temos erros, que precisamos corrigir, olhar para dentro, falar, aqui está errado, preciso corrigir. E é difícil. Eu tenho uma espírita santa em casa lá. Brincadeira, viu? Vamos cortar aí a mensagem, vai falar, ó, heresia. Mas a Jesus está sempre me confrontando. Ela está sempre me confrontando. Você falou isso errado, você fez aquilo errado. Você não avisou, você não ligou, você não mandou mensagem, você não isso, você não aquilo. E tem hora que eu falo assim, nossa, eu não presto para nada mesmo, né? Por quê? E é difícil nós ouvirmos e entendermos que o Senhor está usando a vida da pessoa para nos orientar, para nos corrigir, para nos lapidar, para nos forjar, para nos fazer crescer. Às vezes ela fala e eu torço o bico, eu viro de costa, eu discuto e eu falo. E o Espírito Santo vem e fala, pede perdão. Agora, além de corrigir aquilo que ela falou que você tinha que corrigir, você vai ter que pedir perdão para ela ainda. Serviço dobrado. O Senhor levanta pessoas para te ajudar a crescer na fé. Amém.
e você está desprezando as pessoas porque as pessoas estão falando verdades para você. A verdade nunca erra. A verdade nunca perde. A verdade nunca fica no meio do caminho. O Senhor tem levantado pessoas para te ajudar a andar sobre verdades. Aceite a ajuda do Senhor. Amém. Reconheça que é do Senhor primeiro. Porque vai ter gente que vai querer falar e não tem nada a ver. Ore por um ambiente de glória. Ore por um ambiente de glória. Hoje nós acordamos bem cedo e viemos de Araras para cá. E nós viemos orando, chorando na presença do Senhor. Orando para que hoje o Senhor, Ele manifestasse a sua glória sobre as nossas vidas. Amém, Pai. Clamando ao Senhor para que de fato a gente tenha as nossas vidas transformadas todos os dias. Para que a gente entenda o que a gente está fazendo aqui. Eu quero repetir que você faz parte do corpo. Sabe por quê? Eu sei que não é o seu caso, são as pessoas que não vieram hoje, tá bom? Não é quem está aqui, são as pessoas que não vieram hoje. As pessoas que não vieram hoje, elas muitas vezes vêm e acham que estão num clube. Que elas vêm, recebem e vão embora. E aí, nós que estamos aqui, nós entendemos que nós somos servos. E nós fazemos parte de um corpo, o qual a cabeça é Cristo. Então, nós temos liberdade nesse ambiente de fazer o que tem que ser feito. Aí a gente contratou a Vanusa. A Vanusa toda semana faz a faxina da igreja. Aí a gente vem, glória a Deus. A gente usa tudo, faz almoço, não sei o que, tal, e vai largando. Depois a Vanusa lava. Depois a Vanusa lava. Meus irmãos, nós somos um corpo. Se nós não nos ajudarmos, se nós não estivermos em unidade, entenda, eu estou falando de lavar prato, mas isso gera unidade que atrai a glória de Deus. Se você não for aquele que vai cutucar a pessoa que está do seu lado para parar de conversar, nós vamos ter problema para atrair a glória de Deus. Nós precisamos todos estar sintonizados no mesmo Espírito, para que Ele manifeste a glória dEle. Amém. Porque aquilo que era espírito maligno já está expulso desse lugar, em nome de Jesus. Amém. Ou você acha que o diabo não entra na igreja? É claro que o diabo entra na igreja, mas ele não permanece, porque ele é desmascarado. Lembra que a verdade sempre vem à tona? Amém. A gente não tem medo do diabo não, viu? A gente tem temor do poder de Deus. Mas o diabo, a gente dá uma ordem e ele bate em retirada. Ore por um ambiente de glória, começando na tua casa. Ore por um ambiente de glória na tua casa. Mas também não adianta orar e não fazer nada. Oração, orar mais ação. Faça alguma coisa. Oh, excelentíssimo Deus e Pai Todo-Poderoso, eu oro por um ambiente de glória aqui na minha casa. O que está fazendo aí, ó? Sua vagabunda. Desculpa a palavra. Adianta? Eu vou orar religiosamente. O Senhor não quer religiosos. O Senhor quer filhos. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Quem são os órfãos e as viúvas? São as pessoas mais vulneráveis, que precisam da tua ajuda, que precisam do teu braço, do teu acolhimento, do teu amor, da tua companhia. Não adianta você estar todo domingo na igreja e não fazer o que a palavra manda. Não adianta você orar por um ambiente de glória e não criar o ambiente de glória. Orar por um ambiente de glória e não gerar um ambiente de glória. Mas não deixe de orar por esse ambiente de glória. Porque quando a glória vier, ela vai transformar até a sua vida. Amém. Amor, eu oro por um ambiente de glória para Deus transformar minha mulher, meus filhos. Para Deus transformar essa casa. A primeira pessoa que é transformada é você. Amém.
Quando Salomão fez o templo, no primeiro dia em que chegou a arca, os sacerdotes queriam ministrar e não conseguiam, eles caíam. Imagina, a gente receber a tenda, uau! Aí a gente entra na tenda, uau! Vai imaginando aí comigo, vai sonhando aí comigo, tá sonhando comigo? Uma tenda enorme, com um lustre bem bonito pendurado no meio. Tem que falar do lustre, Itamar, o pessoal lá. Com um lustre pendurado no meio, aquela coisa linda, você chega, aquele louvor. E aí você quer ministrar e você cai. Você vai ministrar e você cai. Por quê? Era isso que acontecia, eles caíam, os sacerdotes queriam ministrar e não conseguiam. Eles caíam porque uma manifestação dos filhos de Deus não é o homem quem ministra, mas é Deus quem ministra a sua glória. Nós atraímos e quem ministra é Ele. Ele vai te usar. Marcelo e Everly, Ele vai usar vocês poderosamente. Amém. Assombrosamente. Foi para isso que Ele chamou vocês. Amém. Toda a caminhada, todo o ensinamento, todo o aprendizado, tudo que vocês viveram fora da presença, mas também na presença, e tem aprendido e tem crescido, o Senhor vai a cada dia mais dar ferramentas para vocês. Em nome de Jesus, nós não duvidamos disso. Amém. Está chegando. Amém. Mas, meus irmãos, quem ministra é Ele. Nós somos apenas instrumentos. E nós deixamos fluir. E nós vamos penetrar os corações quando tivermos a autoridade para isso. E como nós vamos ter autoridade? Quando nós somos humildes. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Quebrar o orgulho. Eu não sou orgulhoso. É sim. O orgulho está dentro de cada um de nós. E ele quer gritar o tempo todo. Ele quer gritar o tempo todo. E nós temos que calar a boca dele. Temos que calar a boca do orgulho. Onde a glória de Deus está, nada pode ficar escondido. E eu termino dizendo o seguinte: não adianta tentar produzir a glória. É impossível produzir algo que Deus nos manda atrair. Se você chamar, Ele vem. Se você clamar, Ele vem. Se você pedir, Ele vem. Se você quiser, Ele vem. Se você fizer o altar, o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Amém. Levante um altar de adoração no teu coração. Levante um altar de adoração no teu coração. Todos os dias, ao acordar, lembre-se que você tem um altar de adoração no teu coração. Todos os dias, ao trabalhar, a passar o dia, a conversar com as pessoas, lembre-se, você tem um altar de adoração no teu coração. E você não pode profanar esse altar. Você não pode trazer fogo estranho para esse altar. Você tem que trocar a lenha, você tem que tirar a cinza, você tem que cuidar desse altar. Porque quando nós criamos e levantamos um altar de adoração no nosso coração, nós entendemos que a nossa vida é uma expressão de adoração. E aí sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo? Ué, o que aconteceu com você? Aquele que mentia não mente mais. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que se drogava não se droga mais. Aquele que falava palavrão não fala mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que trapaceava, enganava, caluniava, fofocava, não fofoca mais. Eu não aceito fofoca dentro da igreja. Em nome de Jesus. Eu não vou fofocar mais porque o pastor não aceita. Não é isso. Eu estou dando uma palavra no reino do Espírito.
Nós não aceitamos, e todo espírito de fofoca já vai sendo eliminado, em nome de Jesus. Toda vez que vier aquela, eu não vou falar, porque não vai edificar. E se for edificar, fale. Meus irmãos, nós cantamos o que a glória fez comigo. Nós cantamos o peso da sua glória. Nós cantamos e conclamamos Yeshua, Yahvé, Rafá, Elohim, Adonai, cantando em hebraico. Como que a glória não vem? Só se você não quiser. Só se você não quiser. Mas nós estamos aqui em um ambiente de glória. E o que esse ambiente de glória nos pede é adoração. O que esse ambiente de glória nos pede é adoração. Eu só parei de adorar porque quebrou a corda do violão. Mas nós adoramos com a nossa vida, nós adoramos com as nossas atitudes, nós adoramos com aquilo que nós pensamos. Ah, não, porque os mandamentos e as leis de Deus são muito difíceis. Aí você fala que a graça faz divisão, né? A lei e a graça. Não, a graça já estava lá no Gênesis. Desde antes da fundação do mundo, a graça já estava lá. Aí o Senhor, Ele determina as leis. E vem as leis, e juntamente com as leis, a graça para que nós consigamos cumprir as leis. E Jesus é graça sobre graça para que nós possamos dar continuidade àquilo que o Senhor já fez lá no princípio. Então Ele nos ajuda, Ele facilita a nossa vida. E aí muitas pessoas estão falando que é difícil cumprir as leis. Meus irmãos, a graça nos capacita para cumprir as leis. E diga-se de passagem, se você pensou, você já infringiu a lei. Se você adulterou no seu pensamento, você já pecou. Porque antes, eles viviam as leis de forma religiosa, e era tudo que eles faziam, era de fora para dentro. Mas hoje nós entendemos que é de dentro para fora. O adultério não é eu me deitar com outra mulher, mas o adultério é eu pensar em outra mulher. Você entende? Que muitos acham que é um tempo tranquilo e eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo e venha como está e permaneça como está. Não. Venha como está, mas permita que a transformação do Senhor seja algo verdadeiro na sua vida. Atraia a glória dele para que você possa ser transformado por essa graça maravilhosa que nos foi derramada. Nós somos agraciados, como Maria foi chamada de agraciada. Nós somos agraciados pelo Pai. E às vezes a gente se distrai. Às vezes nós nos distraímos com tão poucas coisas. Vamos atrair a glória de Deus? Amém? Sabe, eu vi um pastor falando, eu e o G, nós estávamos em um congresso, e o pastor pegou a palavra e ele falou, eu estava no culto na minha igreja, e o pessoal estava ministrando louvor e parecia que tinha algum impedimento, parecia que estava pesado, parecia que não ia, parecia que as coisas não fluíam, não acontecia nada. E eu peguei o microfone e falei, e comecei a orar e a ministrar, e no meu íntimo eu falava assim, eu preciso fazer alguma coisa para atrair a glória de Deus, eu preciso fazer alguma coisa para destravar, eu preciso fazer alguma coisa para romper, eu preciso fazer alguma coisa porque está muito pesado, nós precisamos mover alguma coisa. E aí ele falou que o Espírito Santo na hora falou o seguinte, você atrai, mas quem manifesta sou eu. Porque quem ministra sabe. E muitas vezes você sente a igreja fria, muitas vezes você sente os irmãos dispersos, e você quer fazer alguma coisa para chamar a atenção e para atrair a presença. Nós não precisamos manipular a presença,
Nós só precisamos atrair a presença. E não há forma melhor de atrair a presença do que levantando um altar de adoração ao nosso Deus. Porque a presença quem manifesta é Ele.